Bom dia, sétimo ano, tudo bom? Como é que vocês foram aí de recesso? Deu para descansar? Só que agora, quarta-feira, já é a nossa prova, então hoje nós vamos fazer uma revisão, combinado? Nessa revisão, eu não vou me aprofundar demais em nenhum dos temas, eu quero dar uma mostrada geral, mas no Google Classroom eu deixei um link para playlist, né, nos materiais, um link para playlist de todas as nossas aulas, e também várias listas de exercícios para vocês praticarem para provas, os exercícios já com respostas para você mesmo fazer a correção e verificar se você tem alguma dúvida, se você está sabendo fazer as coisas, tá bom? Então vamos lá. Primeiro tema, primeiro assunto que você vai ter que saber, diferente daquilo que você já tinha que ter estudado para a prova bimestral do segundo bimestre, é como fazer as negativas, as interrogativas e as respostas curtas no presente simples. Então, simple present, negative, interrogative and short answers. Vamos lá. Para fazer frases negativas, como eu já tinha explicado para vocês, a gente vai usar o don't e o doesn't. O don't a gente vai usar para os sujeitos I, you, we e they. E daí eu uso o don't e o verbo na base form. O verbo não muda. Agora, se o sujeito for he, she ou it, aí, gente, eu uso doesn't em vez de don't e o verbo volta para a base form. Então, presta muita atenção na hora de transformar as frases afirmativas para negativas, porque se estiver na terceira pessoa do singular, se o sujeito for he, she ou it, ou o nome de uma pessoa, só uma pessoa, ou somente uma coisa, e eu for falar na negativa, eu vou usar o doesn't e o verbo não tem um S. Lembra que é um S só que a gente vai usar no verbo auxiliar, que é o doesn't. Legal? Então fica com doesn't mais a base form. Então aqui nós temos algumas transformações. Olha o primeiro exemplo. You speak English, you don't speak English. A única alteração é que eu coloquei o don't. Mas presta atenção no he speaks English, o speaks tem um S, mas na negativa he doesn't speak English. Tá vendo que o S caiu fora? Então é isso. Presta atenção para erros comuns, hein, gente? Não existe essa frase aqui, ó. I know live in Japan. Pelo amor de Deus, não é I know, é I don't. Eu sei que know é não, e daí eu traduzo aqui dentro da minha cabeça e falo I know, mas não é, tá legal? Ok, ou she doesn't has, ou she doesn't speaks. Então, se eu usou doesn't, presta atenção para tirar o S, beleza? Vamos lá. Para perguntas, também vou usar o verbo auxiliar do ou does, só que antes do sujeito. Então, olha lá, antes de sujeitos como I, you, we e they, eu vou usar do. E antes de sujeitos como does, como he, she ou it, desculpa, vou usar o does. Então, olha, se eu tiver a frase you speak English e eu pedir para você transforma isso numa pergunta, você só vai pegar e colocar o do antes do sujeito e o ponto de interrogação lá no final. Mas se a frase for he speaks English, como é he, o verbo speak tem um Szinho. E na hora que eu coloco o does na frente do sujeito, eu tenho que tirar esse S do speak e colocar o ponto de interrogação. Ok, gente? Vamos lá. Quando eu fizer perguntas começando com do ou com does, vocês vão ver que eu posso responder yes or no. Então, por exemplo, do you like chocolate? Você pode responder yes, I do, ou no, I don't. Então, vocês repararam que se eu perguntei com do, a resposta vai ser com do. Yes, I do, ou no, I do not. Do not vira don't, né? Então, é sempre com do. Agora, se eu perguntar com does, a resposta vai ser sempre com does. Ó, does she like chocolate? Yes, she does. No, she does not. Ou no, she doesn't. É a mesma coisa. Tá ok? Então,
Então, tem que saber fazer a resposta curta também. Isso aí é importante, vai ter questão dessa na prova, ok? Pessoal, para conferir e para assistir novamente as explicações, as aulas em que a gente viu esses temas foram as aulas 14, 15, 24B, 25 e 25B. A aula 25 foi uma aula de revisão para o EQ. Então essa aula é uma aula muito legal de você assistir de novo, porque tem todo o conteúdo que vai cair na prova hoje, bem explicadinho. Beleza, gente? Depois você entra nos materiais e faz os exercícios das listas de exercícios, tá bom? Outro assunto é fazer perguntas com as WH words, com as question words. Então, WH questions são aquelas perguntas que eu faço com what, when, where, why, who, etc. E qual é a diferença entre elas e as perguntas sem o WH? A diferença é na resposta, gente. As perguntas com WH words, com question words, eu não respondo sim ou não, não é? Se eu te pergunto, what is your name? Você não pode falar yes. What do you like to eat? Você não pode falar no, não é? Então, você vai me dizer o que você gosta de comer. Então, vamos lá. Para fazer essas perguntas, a estrutura vai ser assim, ó. What, o verbo auxiliar, what, when, where, a question word que for. O verbo auxiliar, então do ou does. O sujeito, o verbo na base form. E depois o resto. E vocês reparem que a resposta, gente, nunca vai ser yes or no. Tá bom? Presta atenção que o verbo auxiliar vai ser de acordo com o sujeito. Então, para o primeiro exemplo aqui, what do you, por causa do you, eu usei do e não does, beleza? E na segunda, when does your mother? Your mother é uma pessoa só, não sou eu nem é você, é uma terceira pessoa. Se é uma terceira pessoa, então você tem que usar does. Legal, gente? Reparem que na hora de responder, ó, eu perguntei where does your mother go to work? Ou when does your mother go to work? Na hora de responder, eu falo she goes. Lembra que eu tirei agora, porque uma afirmativa eu tirei o auxiliar, o S ficou sobrando ali. Eu tenho que colocar o S no verbo, tá bom? She goes to work, blá, 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 blá. Presta muita atenção nisso. Gente, na hora de fazer pergunta com question words, você precisa saber quais são as question words mais usadas e para que elas servem. Nós temos uma aula duas aulas só sobre isso e eu quero que você dê uma espiada lá, olhe no seu caderno que você deve ter anotado e dê uma memorizada nessas question words porque você precisa saber para a prova, tá bom? Na hora de fazer perguntas, ou na hora de responder às perguntas, repara que a ordem da pergunta é question word, verbo auxiliar, sujeito, o verbo e o resto, o complemento. Na hora de responder, a question word vai cair fora e a informação da question word vai virar a resposta, o complemento, vai estar lá no complemento. Então, você vai responder com o sujeito, o verbo e a resposta e o resto, tá bom? Mas, se você estiver perguntando a respeito de alguma coisa ou alguém que executa uma ação, ou seja, a informação que você quer saber é sobre quem executa a ação, a ordem da pergunta fica diferente, presta bem atenção. Por quê? Porque eu sempre vou perguntar usando a terceira pessoa do singular. Olha essa pergunta. Who plays soccer at the club? Tá vendo que eu coloquei o Szinho depois do play? Porque eu tô perguntando quem joga. Quem joga em geral. Então, eu não estou especificando quem é e eu conjugo o verbo na terceira pessoa do singular. Na hora de responder, essa resposta vem antes do verbo. Tom plays. Agora, se fosse nós jogamos, eu ia responder we play. Não é porque eu perguntei com S que na hora de responder eu vou ter que responder com S. Combinado, gente? Então, olha,
Essas informações, essas explicações todas, vocês vão encontrar nas aulas 17B, 18A e na aula 25, que é a aula de revisão para o EQ. Então, nessas duas aulas aqui e mais na aula de revisão, se você entrar lá, assistir o vídeo de novo, dar uma olhada nos exercícios que a gente fez, que você vai dominar esse assunto e vai conseguir fazer a prova muito bem. Outro assunto que nós vamos precisar saber para a prova é o imperative mood, o modo imperativo. Então, vocês lembram que a gente estudou o modo imperativo e eu falei, nossa, o modo imperativo é quando eu vou dar uma ordem, quando eu vou dar um comando, uma orientação, uma sugestão para alguém. Vou dizer para alguém, faça isso ou não faça isso, não é isso? Para fazer isso, gente, eu tenho duas formas, a afirmativa e a negativa. Não tem como conjugar, porque se eu estou dando uma ordem, um comando, eu estou dando para você, com quem eu estou falando, não é isso? Então, gente, para fazer uma frase no modo imperativo, uma frase afirmativa, ou seja, para dizer para alguém fazer alguma coisa, eu vou pegar esse verbo e vou usar na base form. E não vou usar sujeito nessa frase. Gente, presta atenção, não tem sujeito na frase, tá bom? Olha o nosso exemplo aqui, ó. Temos dois exemplos. Um só com o verbo, tipo run. Tô falando, foge, corre, né? Sei lá, corre, tá chegando o tsunami, o furacão, sei lá, corre, né? Ou eu posso ter o verbo mais um objeto, tipo eat your vegetables, eu tô te dando um conselho, coma os seus legumes, coma os vegetais, faz bem para a saúde, não é? Agora, se eu quiser dizer para alguém não fazer alguma coisa, ou dar uma ordem, uma sugestão, um comando, ou dar instruções, aí, gente, eu simplesmente vou acrescentar o don't antes do verbo. É só isso mesmo. Modo imperativo, gente, não tem o que inventar, tá bom? É o verbo na base form ou don't mais o verbo na base form. E daí você já conjugou no imperative mood. Vamos lá. Nós vimos o imperative mood nas aulas números 19, 23 e na nossa revisão da aula 25, tá bom? Se você voltar lá, for na playlist e encontrar essas aulas, você vai encontrar as explicações a respeito do imperative mood. Beleza, gente? Vamos seguir. Além disso, na nossa prova, nós vamos ter dois ou três exercícios de reading comprehension, ou seja, um texto e você vai ter que entender o texto e responder. Ou dizendo que as frases são verdadeiras ou falsas, ou dizer quem que fez isso ou quem que fez aquilo, quem que faz isso, quem que faz aquilo. A gente praticou isso em diversas aulas, tá bom? Ou dar respostas mesmo, né? Entender a pergunta com question words ou sem question words. Então, pode ser que seja pergunta de yes e no, pode ser que seja pergunta com question word. Você tem que saber como responder e que tipo de pergunta que é. Nós praticamos Reading Comprehension em diversas aulas, muitas aulas mesmo. Olha lá, números 19B, número 20, número 20B, aula 22, 22B, 23B e número 24. Todas essas aulas nós fizemos exercícios de Reading Comprehension. Se você voltar, você vai poder rever que tipo de exercício pode cair na prova. Além disso, gente, nós fizemos duas aulas de Video Comprehension plus Simple Present, da gente aplicar o conhecimento da gente sobre o Simple Present com vídeos. Nós fizemos em duas aulas. Uma delas, o vídeo do Up, Altas Aventuras, e a outra era The Princess and the Frog, I guess. Vamos lá, as aulas 24B e 25B. Dá uma voltada lá, dá uma olhada na aula para ver o que é que pode cair. Vai ter uma questão que vai ser um pequeno vídeo para você responder algumas coisas, tá bom? Dá uma olhada em todos os exercícios que eu postei, faça a lista de exercícios, porque é fazendo exercício que você vai perceber se você está com dúvida ou não. Então, faça os seus exercícios e entre em contato comigo
por WhatsApp ou pelo Google Classroom. Se você tiver alguma dúvida, entra em contato comigo antes da prova para eu poder te ajudar, beleza? Então, boa prova, boa sorte para vocês, arrasem, tá ok? See you!